A graça e a paz, irmãos e irmãs no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o mensageiro WR, trazendo uma palavra de vida com Deus, uma semente de mostarda. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é revelação, ele é uma revelação. A única maneira de que possamos receber esse Evangelho é através da revelação de Deus. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, que antigamente Deus nos falava por meio dos profetas, e hoje Ele nos fala por meio do Seu Filho, o qual Ele deu e entregou todas as coisas. A revelação, ela não pode, ela não tem como ela ser vista pelos olhos naturais, pela carne, pelo homem natural. Ele não tem como perceber isso. A revelação é algo espiritual. Jesus, quando falava aos apóstolos, falava como um homem do céu, como um homem espiritual. E os apóstolos não o entendiam, na maioria das vezes. Porque os apóstolos eram homens que estavam na carne, eram descendentes de Adão. Eles estavam com Cristo, mas não estavam em Cristo. Por isso que os apóstolos só foram entender a revelação, receber e entender a revelação em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo. A partir dali eles receberam a revelação e entenderam. E aí puderam ver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós conseguimos nitidamente ver a diferença, por exemplo, do apóstolo Pedro antes de Cristo ser crucificado e depois de Cristo ser crucificado em Atos 2. O Pedro que cortava a orelha de Malco, o Pedro que negou Cristo, o Pedro que era apegado ao ponto de dizer que não o deixaria morrer na cruz, morreria por ele, se fosse preciso. Tudo isso era carne de Pedro, Pedro na carne. Mas depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando desceu o Espírito Santo no Pentecostes, então Pedro pôde entrar em Cristo. E a partir dali nós sabemos que ele foi outra pessoa. Ele morreu na carne e nasceu no Espírito. Então ele fez cura, maravilhas, fez milagres, porque ele conseguiu ver ao nosso Senhor Jesus Cristo e entender a revelação do reino de Deus. Isso até hoje é assim, porque Deus, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Para que nós possamos receber a revelação, e repito, não é uma revelação nova, é a que sempre esteve, desde o início. Para nós recebermos essa revelação, nós temos que matar a nossa carne, para nascer no Espírito. Jesus Cristo é nascido do Espírito. Por isso ele foi o único que conseguiu ser perfeito. Ele conseguiu obedecer a Deus e cumprir todas as suas ordens. E é nele
que nós também conseguimos obedecer a Deus, aos mandamentos do Senhor. Por isso, não há outra possibilidade. Às vezes eu falo às pessoas que nós, fora de Cristo, cheiramos a morte para Deus. Somos pecados. Nós não estamos no pecado, nós somos pecado. Os irmãos devem entender isso, que nós fora de Cristo não estamos no pecado, nós somos o próprio pecado. Amém, irmãos? É difícil, confronta, traz conflito, mas é a verdade. Tirar o eu da frente é uma coisa complexa. Matar a minha carne tem que ser me crucificando todo dia. Eu tenho que levar essa carne à cruz todos os dias, para que Cristo em espírito viva em mim e possa dominar as minhas atitudes, os meus pensamentos. A batalha, a guerra está dentro de nós, aonde vive, aonde convive, né? Coexistem a nossa carne e o espírito. Quando nós damos ênfase à carne, o espírito mingua. Quando nós obedecemos o espírito, a carne morre. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Como Nicodemos estava na carne, estava olhando com olhos naturais, ele perguntou se um homem velho podia entrar novamente na barriga da sua mãe. E Jesus lhe contestou que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Amém, irmãos? Então Cristo, Jesus, é a única porta para que possamos caminhar no reino de Deus. É um caminho, um processo, mas Jesus Cristo é a porta do caminho. E a pergunta que fica então é a seguinte, irmãos: o que nos separará do amor de Cristo? As dificuldades, as perseguições, calamidades, acusações, doenças, perigo de morte? Como está escrito: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem a vida e nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não está em outro lugar, somente em Cristo Jesus, no seu Filho. Quando Deus olha para cá, para o mundo, ele vê aquele que lhe obedeceu, o seu Filho, e todos quanto nele estão. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver Jesus Cristo, encontrá-lo e para que ele viva em nós. Amém? Para que o Senhor também possa nos ver. E assim nós vamos nos preocupar com o reino dos céus e a sua justiça
todas as coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, meu irmão, ouça de novo. Assista de novo. Agora, se você gostou muito, então compartilha com alguém que precisa de uma mensagem, de uma semente de mostarda. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.